Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre o linfonodo é um órgão linfóide secundário ou periférico que no organismo executa tanto a função da filtração da linfa e também do reconhecimento de antígenos, tanto por linfócitos T como também por linfócitos do tipo B. Observem que os linfonodos eles estão distribuídos por todo o organismo, sendo mais prevalentes nas áreas de pescoço, em áreas de axilas ou na área inguinal, na área de virilha. Observem nesse desenho esquemático que o linfonodo ele tem um formato de rim, ou formato riniforme, ou mesmo aquele formato característico de um grão de feijão. E é dotado de duas porções, uma porção mais convexa, onde nós podemos encontrar os vasos linfáticos chamados de aferentes, os vasos nos quais os linfócitos, eles adentram o linfonodo e nós temos essa área mais côncava, que é chamada de área de hilo, no qual os linfócitos, eles deixam o linfonodo através do vaso linfático eferente. Nessa área de hilo, nós podemos encontrar também vasos sanguíneos, sejam eles artérias ou veias, que entram e saem aí do órgão. Observem que os linfócitos, eles podem adentrar aí o linfonodo através de duas vias. A primeira via, eu já falei, que foi através dos vasos linfáticos, os vasos linfáticos aferentes, novamente nessa região mais convexa, mas nós temos também uma outra via, que é a partir do sangue, a via sanguínea. Os linfócitos, eles podem entrar no linfonodo também através de vênulas especiais, chamadas de vênulas do endotélio alto, e que, por diapedese, elas conseguem atravessar a parede dessas vênulas. Mas, como por que essas vênulas, ela tem essa característica especial? O que é que ela tem de especial? As vênulas do endotélio alto, no geral, todos os vasos, sejam eles sanguíneos ou linfáticos, eles são revestidos por um epitélio, que é um epitélio que possui uma única camada de células, então é o epitélio que nós chamamos de epitélio simples e pavimentoso, que são células endoteliais. O único local no nosso organismo em que as células endoteliais não possuem um epitélio simples pavimentoso e possui um epitélio que ele é simples, mas é cuboide, é o que nós chamamos dessa vênula de endotélio alto. Então, só é encontrado em área de linfonodo, mais especificamente em área de paracórtex, que nós vamos falar com mais detalhes nos próximos slides. Observem que circundando também essas vênulas do endotélio alto, ou vênulas endoteliais altas, também representadas pela sigla HEV, elas são circundadas por células que nós chamamos de células pericíticas. São células associadas a esse apoio mecânico, a uma sustentação tanto da vênula endotelial alta, como também exerce, alguns autores sugerem que as células pericíticas, elas são células tronco. Então, aí nós temos nessa área também células com poder, com potencial regenerativo. Nesse slide, nós temos o comparativo agora de um desenho esquemático e uma micrografia de linfonodo em menor aumento, uma visão panorâmica onde a gente pode visualizar aqui todo o órgão. Observem que, começando
nessa área aqui de desenho esquemático. Então, nós já falamos nessa região mais convexa, no qual nós vamos encontrar os vasos linfáticos eferentes, onde a linfa ela adentra o linfonodo, e a porção mais côncava formado por esse vaso linfático eferente e por onde entram e saem as artérias e veias, lembrando novamente essa área conhecida como área de hilo. O linfonodo também é um órgão que é revestido por cápsula de tecido conjuntivo, que nesse caso é um tecido conjuntivo denso modelado. Observem que a partir da cápsula se projetam os septos de tecido conjuntivo, que são conhecidos também como trabéculas. Das trabéculas partem septos ainda menores, contendo principalmente aí fibras reticulares, colágeno do tipo 3. O linfonodo, ao contrário do que a gente observou lá para o timo, ele é subdividido em 3 regiões e não em 2 regiões. Então, nós temos a área de córtex, e nessa área predomina principalmente os chamados de nódulos ou folículos linfóides. Nós temos uma área mais central, que é chamada de medula, e entre a medula e a área de córtex, esse córtex mais superficial, nós vamos encontrar o chamado de córtex profundo ou ainda a área paracortical. Então, nós temos aqui entre o córtex superficial e medula, essa área aqui que é a chamada de paracortical, que por vezes nas micrografias ela não fica tão bem estabelecida, ela não fica tão bem visível e dá para que a gente consiga identificá-la como a gente consegue aqui, por exemplo, no desenho esquemático. Então, aqui já na micrografia, a cápsula de tecido conjuntivo, essa área que a gente já não consegue visualizar tão bem, porque, como eu já falei, é uma visão panorâmica de linfonodo, aqui é menor aumento. Observem que o linfonodo, geralmente, ele fica imerso em meio a um tecido conjuntivo do tipo adiposo também. Então, essa porção mais externa, abaixo de cápsula, é o córtex superficial. Observem a presença desses nódulos ou folículos linfáticos aqui nessa área mais externa. No centro, com a coloração mais pálida, a gente consegue observar a área de medula, e entre a medula e a área de córtex superficial seria basicamente essa área aqui, intermediária, nós temos a chamada de área paracortical ou ainda córtex profundo. Novamente aqui nós temos uma micrografia mostrando o linfonodo num aumento um pouco maior do que a gente observou na micrografia anterior, onde nós podemos observar a área de córtex, a área de paracórtex e aqui abaixo, mais palidamente corada, a área de medula. Observem novamente aqui, olha, o revestimento do órgão por uma cápsula de tecido conjuntivo denso modelado. Esse tecido conjuntivo, ele envia septos para dentro do órgão. Esses septos, eles são denominados de trabéculas. E aqui a gente consegue visualizar bem uma trabécula de tecido conjuntivo. Na área de córtex, nós vamos encontrar os folículos ou nódulos linfáticos.
Na área que é uma área aqui de nódulo linfático, já dando spoiler do que nós vamos falar nos próximos slides, é uma área de linfócitos do tipo B. A área de paracórtex é uma área principalmente de linfócitos do tipo T. E nós temos a área de medula, dotado de essa porção que fica bem corada, é porque está rica e é uma área rica em células que formam os que nós chamamos de cordões medulares. E essas áreas mais esbranquiçadas são as áreas que nós chamamos de seios medulares. Observem que a linfa, ela tem um trajeto, ela tem um fluxo, né? Ela chega aqui, nós já falamos, observando aqui pelo desenho esquemático, nós observamos o vaso linfático aferente, por onde chega a linfa, onde aqui podem ser carreados algumas células do sistema imunológico, inclusive aqui principalmente falando como órgão linfóide dos linfócitos, mas chegam também antígenos a essa área. Observem que abaixo da cápsula existe o que nós chamamos de seio subcapsular. Então, a linfa, ela chega pelo vaso linfático aferente, ganha o seio subcapsular e passa por um outro seio que, vamos dizer assim, circunda ali a área de trabécula. Ela fica bem próximo às trabéculas, então, por isso que ele é chamado de seio cortical ou trabecular, ou ainda seio paratrabecular. Passando pelo seio trabecular, ela chega até o seio que nós chamamos de seio medular. Então, esse é a sequência do fluxo da linfa quando ela adentra o linfonodo. Retomando, ela chega pelo vaso linfático aferente, passa pelo seio subcapsular, pelo seio trabecular ou peritrabecular ou ainda cortical, chegando até o chamado de seio medular. Mas que estruturas são essas? Os seios. Os seios são espaços que são revestidos. Alguns livros associam que eles são revestidos por células reticulares bem achatadas, ou mesmo outros assumem que são células endoteliais linfáticas. Então, são esses espaços por onde circula a linfa. Aqui também, dentro desses seios, nós vamos encontrar uma rede bem frouxa dessas células reticulares, de fibras reticulares, melhor dizendo, e essas fibras reticulares aqui, elas serão muito importantes porque elas vão reter aí a linfa, fazendo com que os antígenos, os corpos estranhos que cheguem aí nessa área, sejam fagocitados, possibilitam, favorecem o processo da fagocitose por células, como por exemplo, alguns macrófagos que aí estejam, algumas células dendríticas, por exemplo. Uma outra micrografia de corte de linfonodo, agora em um aumento de 5 vezes a coloração HE, uma micrografia aqui do histology guide. Observem o revestimento do órgão pela cápsula de tecido conjuntivo denso e modelado. Observem que existe uma área abaixo da cápsula, que é o que nós chamamos de seio subcapsular. A cápsula enviando os septos, formando as trabéculas, e aqui
circundando essa trabécula, envolvendo aqui, nós temos esses espaços mais claros que são os seios trabeculares, ou ainda peritrabeculares, ou ainda seios corticais. Observem que em área de córtex há a presença de folículos. Esse aqui é o chamado de folículo primário, onde são encontrados principalmente linfócitos do tipo B, são linfócitos que ainda não são ativados, então formam aquela estrutura que nós chamamos de coroa e manto apenas. Já aqui ao lado eu tenho um outro folículo, que é o mesmo desse aqui, é o mesmo desse, é o mesmo desse, que eles são semelhantes, por quê? Porque eles possuem essa área mais clara no seu centro, que é o que nós chamamos de centro germinativo. Então, a esses folículos que possuem o centro germinativo na sua região mais central, são chamados de folículos secundários. E sobre essa questão nós falamos lá na nossa primeira aula sobre tecidos e órgãos linfóides. Observem que essa porção mais basofílica é a área de manto ou coroa, são os linfócitos B, a predominância de linfócitos B, pode ter algum linfócito T aí nessa área, também pode ser encontrado, mas a grande predominância é de linfócitos do tipo B. Aqui no centro, essa área ela é mais palidamente corada, porque aqui é a área de linfócito B ativado, é um linfócito que já produz o anticorpo, que já produz a imunoglobulina. E esse linfócito B ativado, ele é chamado de plasmócito, é uma célula maior que possui um citoplasma. O citoplasma dele é mais palidamente corado. O núcleo também. Então, nessa área nós podemos encontrar tanto plasmócitos, alguns linfócitos B de memória, e aqui também nós encontramos células dendríticas, tanto célula dendrítica como uma célula apresentadora de antígeno, e tem a chamada de célula dendrítica folicular. Qual é a função da célula dendrítica folicular? A célula dendrítica folicular ela funciona como uma célula reticular, é uma célula de sustentação. Então, ela forma essa trama e rica em fibras reticulares com essa função maior de sustentação. Existem macrófagos também nessa área de centro germinativo? Sim, a gente pode encontrar. Então, de informações gerais, nessa área de centro germinativo, nós podemos encontrar principalmente linfócitos B ativados, e aí a gente tem plasmócitos, nós temos linfócitos B de memória, nós temos células dendríticas, nós temos macrófagos e nós temos as células dendríticas foliculares que não apresentam antígenos e têm essa função específica aí, a função de sustentação. Em alguns livros, como Gärtner, por exemplo, ele assume que esses linfócitos B da área de manto, eles são chamados de centroblastos, e esses linfócitos B já ativados, eles são chamados de centrócitos. Adicionei esse aumento menor daquela mesma área que nós estávamos discutindo no slide anterior, para que vocês pudessem visualizar a área de paracórtex. Então, aqui, novamente, nós temos a área de cápsula, trabécula, aqui abaixo o seio subcapsular, o seio peritrabecular, ou seio trabecular, os folículos que fazem parte do córtex superficial. Nós temos um folículo aqui, um folículo primário, outro primário, folículos secundários
em área de córtex superficial. Então, abaixo de córtex superficial, nós vamos encontrar córtex profundo, que é também chamado de paracórtex ou área paracortical. Aqui nessa área, nós vamos encontrar principalmente linfócitos T, mas nós podemos encontrar outros tipos celulares também, sim, como por exemplo, macrófagos, algumas células dendríticas também podem ser encontradas nessa área. Outra micrografia em área de paracórtex, que também é conhecida como área timodependente, porque nós sabemos que o paracórtex ele é rico em linfócitos do tipo T, e esses linfócitos que aqui chegam já são imunocompetentes. E essa imunocompetência ela é adquirida na área de timo, como nós já enfatizamos nas aulas anteriores. Então, podemos observar nessa micrografia, aqui no aumento maior, com aumento de 40 vezes, a coloração continua a coloração de rotina, a coloração HE, e nós podemos observar aqui, enfatizado pela seta, a presença de uma vênula em que as células endoteliais elas têm o formato cuboide. E essa vênula aqui, que apresenta em especial as células com formato diferente, é o que nós chamamos de, esse formato cuboide, de vênulas endoteliais altas. Lembrando que esse tipo de vênula a gente só encontra em área de linfonodo. Alguns autores consideram que não apenas a área de paracórtex, mas a área de paracórtex e área de medula, mas a grande maioria considera que vênula endotelial alta é só em área de paracórtex. Então, os linfócitos advindos do sangue chegam até ao linfonodo através dessas vênulas endoteliais altas. Eles deixam as vênulas por um processo que a gente já sabe que chama de diapedese e conseguem adentrar aqui o parênquima da área de paracórtex. Os linfócitos B, eles são direcionados para a área de córtex superficial, mais especificamente a área de folículos linfóides, e os linfócitos T, eles ficam retidos aqui, a sua grande maioria, em área de paracórtex. Não apenas linfócitos, como a gente pode observar aqui, olha, em grande quantidade, nós podemos observar em área de paracórtex, mas nós temos aí também algumas células dendríticas, alguns macrófagos chegam a essa área, e nós temos essas células maiores também, que são as chamadas de células reticulares, com essa função de produção das fibras reticulares, a função mais voltada a uma sustentação dessa área. Agora, nós já estamos aqui em área de medula, aumento de 31 vezes e a coloração ainda HE. Observem que nós podemos encontrar disposto aqui na medula duas estruturas, que seriam esses cordões celulares que contêm linfócitos, tanto linfócitos do tipo B, linfócitos do tipo T. Nós podemos encontrar aí também macrófagos, algumas células dendríticas, células reticulares aí associadas, produzindo as fibras reticulares, e nós podemos encontrar esses espaços mais claros, que são os seios medulares. Inclusive, a gente pode observar aqui alguns linfócitos no interior desses seios medulares. Lembrando que os linfócitos que aqui estão nos seios medulares, eles são encaminhados, são direcionados aí para fora do linfonodo através dos vasos linfáticos.
eferentes. Professora, existe a possibilidade de realizar a identificação de que tipo de linfócito está presente ali, por exemplo, em uma área de linfonodo? Pela coloração convencional, por exemplo, pela hematoxilina e eosina, a gente não tem como diferenciar esses tipos de linfócitos. Então, como é que a gente pode fazer isso? Algumas técnicas, como por exemplo a imunocitoquímica ou por imunofluorescência, através de moléculas de superfície expressas por linfócitos B ou linfócitos T, a gente pode sim realizar essa diferença, mas apenas por essas técnicas, fazendo a marcação dessas moléculas em de superfície, como aqui, por exemplo, a gente tem um corte de um tecido, demonstrando vários linfócitos, mas este marcador, que é o CD20, é uma molécula de superfície que é expressa apenas por linfócitos do tipo B. Então, essas células que estão aqui bem coradas em marrom são linfócitos do tipo B. Essas aqui não coradas provavelmente são linfócitos do tipo T. Aí sim a gente pode ter um panorama de células B e T, porque nós realizamos uma técnica aqui em específico. Novamente, não há como diferenciar os tipos de linfócitos nas colorações convencionais. Trouxe esse artigo aqui para a gente fazer uma revisão de todos os aspectos que foram falados até agora na aula e também enfatizar a importância da estrutura das fibras reticulares, das células reticulares, montando esse arcabouço importante de sustentação aí a nível de linfonodo. Então, novamente, aqui na parte convexa de linfonodo, onde nós encontramos vasos linfáticos, que são os aferentes, a saída pela região de hilo, vaso linfático eferente. Hilo também é área de entrada e saída de vasos, como artérias e veias. Lembrando que o linfonodo, ele é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Aqui nós temos a área de córtex superficial, dotados dos folículos ou nódulos linfóides, que é uma zona de célula B, enquanto que a área paracortical é a zona onde há predominância de linfócitos do tipo T. Na área de medula é a área onde nós vamos encontrar aqueles cordões ou seios medulares. Observem ainda que nós temos aqui algumas representações, aqui em azul, demonstrando a célula reticular, a célula que produz a fibra reticular. Observem na área tanto de paracórtex como na área de córtex, logo abaixo da cápsula, quer dizer, daquela área subcapsular. Observem como as células reticulares, elas formam aquele arcabouço de sustentação em que eu falei, comentei com vocês. E observem novamente, agora por imunofluorescência, esse arcabouço de fibras reticulares. Então, aqui em azul, corado pela desmina, nós temos o linfonodo, o arcabouço do linfonodo, e tudo que vocês estão vendo aqui pela marcação em verde seriam as fibras reticulares. Professora, porque a gente não consegue visualizar tantas fibras reticulares aqui no interior do folículo linfóide? Porque vamos lembrar que quem faz aqui esse arcabouço de sustentação é o que nós chamamos de célula dendrítica folicular.
Trouxe também para vocês, como curiosidade, esse artigo do Hampton e Kitanova, de 2016, o que demonstra a presença de neutrófilos em área de linfonodo, porque os livros, que mais especificamente falando, os livros que nós trabalhamos, o Gartner, o Boyce e o Junqueira, enfatizam principalmente no linfonodo, as células linfocíticas, os linfócitos, algumas células apresentadoras de antígenos, como macrófagos, células dendríticas, mas não se é tão falado de células que podem aí recircular, que não são células residentes, mas que recirculam em áreas de linfonodo, como por exemplo os neutrófilos, que aqui, por exemplo, nesse artigo, ele trouxe essa imagem, que no caso de uma infecção por bactéria, que é mais especificamente o Staphylococcus aureus, mas isso pode acontecer também com outras bactérias, na infecção por toxoplasma, parasitos, outros parasitos além de toxoplasma, como também leishmania, também no caso de onde há a presença de células tumorais, então pode acontecer recirculando até mesmo 15 minutos após, aqui no caso de uma infecção por Staphylococcus aureus, pode chegar aí na área de linfonodo a presença de neutrófilos que recirculam. Aqui nessa micrografia de uma microscopia de fluorescência, a gente pode ver bem corado aqui com esse marcador em verde a presença desses linfócitos, mais especificamente em área subcapsular, mas observem que alguns deles podem chegar, por exemplo, até ali, a área próxima à medula. Essas são as nossas referências. Aguardem que nós temos ainda mais 2 aulas sobre sistema linfóide. Nós ainda vamos falar sobre baço e nós vamos falar sobre o tecido linfóide difuso. Até as próximas aulas.